Boa tarde a todos. É para mim uma honra estar aqui hoje. Na minha vida profissional tive muitas fases. Fui professor no ensino secundário, efetivo, no Liceu de Beja, neste liceu, comecei aí. Depois fui para Castelo Branco, depois fui para o Ministério, fui bolseiro da antiga INIC, bolseiro de investigação, essas coisas todas. E vim para Beja. Quando vim para Beja, vim numa fase profissional, uma fase difícil da minha vida. Estava a terminar o meu mestrado. Quando eu fiz, portanto, era um pouco diferente dos mestrados agora. 4 anos, foi o tempo que eu levei o meu mestrado, na escola do professor Albano Estrela, que era uma escola de educação mais famosa de Portugal na altura. E vim para Beja e conheci o professor Covas Lima. Passado 2 dias que cá estar, fui falar com o professor Covas Lima, pedir ajuda. E o professor Covas Lima ajudou muito. Gostaria, antes de começarmos as palavras que eu tenho aqui, gostaria de ver esta casa cheia. Gostaria muito, porque acho que aquilo que eu conheci do professor Covas Lima foi uma grande humanidade, um grande humanismo. É estranho, porque numa casa que nunca foi a minha casa, a Escola Superior Agrária nunca foi. Sou de educação, vim para a educação diretamente, não é? Mas foi aqui que eu conheci 2 pessoas, foram as pessoas que mais me ajudaram na minha vida. Em termos profissionais, um como amigo e outro, o professor Covas Lima, como dirigente, mas ajudou-me ele e o Carvalho da Silva. Foi nesta casa. Estranho, no instituto, não está tanta gente, e eu, como nos disse, sou de educação, vim diretamente para a educação e não conhecia quase ninguém aqui. Eu até tinha expectativas limitativas contra esta escola e outras coisas. Portanto, mas foi aqui que eu tive 2 das pessoas que marcaram a minha vida profissional. Bastante. Eu gostaria de vos ler 2 páginas simples que escrevi, que expressa aquilo que eu sinto. Nós, é um facto que eu sou um pouco contra agradecermos e agraciarmos pessoas a título póstumo. Acho que o que devemos fazer em vida é como eu procuro fazer sempre. Mas também há o reconhecimento pela memória saudosa dos que partiram. Muitos partiram da nossa vida, na minha vida partiram muitas pessoas importantes, meus pais também. E estas palavras são coisas simples, atestam aquilo que eu sinto, o que eu penso, e que estive a escrever há 2 dias. Para o professor Covas Lima. Caros colegas e amigos, é com imenso prazer que estou hoje nesta casa, fazendo parte deste pensamento conjunto. O pensamento de estar aqui de novo com o professor Covas Lima. Recordar a sua memória faz parte do nosso crescimento pessoal, profissional e institucional. Diríamos que o respeito pelos outros deve estar sempre presente no dia-a-dia, no contacto diário com os colegas, os amigos. A título póstumo, muitas vezes, pouco queremos dizer. E, porventura, em vida do outro, não exercemos muitas vezes o respeito que o outro nos merece. Porventura, esta instituição, algumas vezes, não teve a consideração que o professor mereceria. Mas o respeito pela sua memória está aqui hoje presente. Certamente, ele deve estar a sorrir por isso. Na nuvem de energia que é a nossa vida, a olhar para nós, porventura. Conheci pessoalmente e com alguma proximidade o professor Covas Lima.
Era ainda um docente muito jovem, eu, recém-saído do ensino secundário para o superior, a terminar o meu mestrado. E foi neste contexto que conheci o professor. A sua visão era muito profunda. A sua ideia de conhecimento e de investigar eram já uma constante no pensamento de alguém muito inovador. E acreditou em mim. Acreditou que o meu trabalho era de relevância no contexto da produção científica nacional e internacional. Isso era matéria, a tecnologia e a formação de professores na altura. E foi o meu mecenas muito tempo, um ano, meu amigo sempre. Estou aqui hoje por algumas razões. Pelo profundo respeito que sempre me mereceu, porque me ajudou a superar as minhas limitações na fase inicial da minha carreira, porque sempre se disponibilizou para estar ao meu lado, ajudando-me a construir o meu percurso e linha de pensamento científico. E porque é profundo o meu respeito por esta casa, pelos colegas e amigos que aqui estão. E porque foi com homens que pertenceram a esta unidade orgânica que estruturei as minhas opções profissionais e a minha forma de estar enquanto presidente do Instituto. Com eles aprendi a corrigir pensamentos mal estruturados, a ser melhor docente e presidente do Instituto Politécnico de Beja. Obrigado, Carvalho da Silva, obrigado, professor Covas Lima. Quando as nossas nuvens se encontrarem, certamente recordaremos que a amizade, simples, humilde e sincera, é o maior dos conceitos que o homem transportará sempre, mesmo em lugares sem tempo. Obrigado a todos. Convidamos o engenheiro Parreira para umas palavras também sobre o professor. Hoje a Parreira, como todos sabem, lidou muito perto com o professor Covas Lima e então, parabéns. Obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja, a professora Margarida, diretora da Escola Superior Agrária, e o mesmo tempo agradecer à professora Margarida pelo convite que me fez em vir referir-nos palavras nesta homenagem do professor Covas Lima. E a todos os colegas que aqui estão, corpo docente e discente do Instituto Politécnico de Beja, os meus cumprimentos também e as minhas saudações. O professor Covas Lima, as pessoas em si, em princípio, devem-se definir pela grandeza que têm em receber as honras, não pela grandeza que têm em receber as honras, mas sim por aquilo que fazem para as merecer. Esta é uma frase de Aristóteles: a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. E julgo que o professor Covas Lima, e até nas palavras que o professor Vito disse, e fica presente esta situação. O professor Covas Lima foi um cidadão exemplar, um cientista, um pedagogo, um homem que amou o seu Alentejo e a sua terra, Beja, a quem dedicou muito o seu tempo, saber e entusiasmo. O professor José Fernando Covas Lima merece a homenagem que hoje está a ser prestada. José Fernando Covas Lima já não está entre nós, mas deixou obra. No relacionamento que mantinha com os que eram próximos e que o procuravam, na ajuda que prestou a todos os que dele solicitaram e com ela progrediram, que foram bastantes, eu não sabia desta passagem do professor Vito, no contributo inestimável que deixou na criação e evolução física, académica e científica das escolas do Instituto Politécnico de Beja e desta instituição como um todo. Era uma pessoa recatada, de atitude discreta, José Fernando Covas Lima, ou simplesmente professor Covas Lima, como a maioria chamava, ou Zé Covas, para os amigos mais próximos, ou o patrão Zé, como eu o tratava, pelo facto de considerar um líder e eu ter tido a honra de ser um dos seus discípulos. Passou pelos corredores da Escola Superior Agrária, como docente, como seu presidente, com humildade de quem é capaz de grandes feitos, mas sem querer para si a grandeza dos mesmos. Era também o professor Covas Lima, um homem simples, desapegado das coisas materiais da vida, passou anos a viver em Lisboa, num quarto alugado, o mesmo para onde foi quando entrou para a faculdade e fez questão de manter até quase ao final dos seus dias.
e quando regressou a Beja, partilhou a casa com a sua mãe, a saudosa Dona Isabel Covas Lima, uma senhora culta, lutadora, que muito fez por esta cidade e de que o professor Covas Lima herdou a sabedoria, a humildade e a capacidade de fazer muito pelos outros. José Fernando Covas Lima de Carvalho licenciou-se no Instituto Superior de Agronomia, defendendo a tese de fim de curso com a classificação de 19 valores. Como licenciado, iniciou sua atividade profissional em 1963 no Laboratório de Fitofarmacologia da Direção-Geral dos Serviços Agrícolas. Durante a sua permanência no laboratório, realizou inúmeros trabalhos de investigação no âmbito da sanidade vegetal, publicando cerca de 70 trabalhos escritos para simpósios científicos nacionais e internacionais. Criou, em 1975, a Rede Nacional de Avisos Agrícolas em todos os serviços regionais de agricultura, participou na reestruturação do Instituto Nacional de Investigação Agrária, INIA, tendo chegado a ocupar o lugar de Vice-Diretor-Geral dos Serviços Agrícolas. Simultaneamente, desempenhou funções no Instituto Superior de Agronomia como professor convidado, lecionando a disciplina de Fitofarmacologia e desempenhou o cargo de Subsecretário de Estado e Ministro da Agricultura dos 4º e 5º governos constitucionais, liderados por Mota Pinto, em 78 e 79, e Maria Cruz Pinto Filho, em 79 e 80. Quando chegou até nós, em 1987, com 51 anos, para desempenhar as funções, primeiro, como Presidente da Comissão Instaladora da Escola Superior Agrária de Beja, a convite do Presidente do IB Beja, na altura, professor Dr. Jacinto Montalvo Marques. Este depois foi nomeado para reitor da Universidade do Algarve e, a convite do Ministro da Educação, o professor Covas Lima foi convidado para Presidente do Instituto Politécnico de Beja. Nessa altura, já era uma figura prestigiada, reconhecida a nível nacional e internacional pela sua capacidade técnica, científica e política. Enquanto Presidente da Comissão Instaladora da Escola Agrária, fez muito por esta casa e por isso importa recordar que foi com o professor Covas Lima que se criou o curso de Gestão, devido à Associação Comercial de Beja, o curso de Tecnologia das Indústrias Agroalimentares, o Laboratório de Análise de Água, o Laboratório de Análise de Sementes e Qualidades de Cereais, que se adquiriu a primeira exploração agrícola da Escola Superior Agrária, se deu início aos ensaios de campo e cultura de arbentos, que mereceram o elogio da ANPOC e a sua publicação nas suas revistas técnicas. No plano científico-pedagógico, incrementou também a ligação com outras instituições de ensino superior nacionais e internacionais, tendo o corpo docente e discente beneficiado grandemente com esta ação. Recordo que, essencialmente, foi Cambridge, um docente desta escola que esteve lá a fazer a sua pós-graduação, o seu mestrado e o doutoramento, e com a Holanda de Rotterdam, onde nós tivemos ligações de alunos e de professores nessa sua ligação que criou com a Holanda. Enquanto Presidente do Instituto Politécnico de Beja, de 1990 a 1996, a sua atuação destacou-se sempre pelo equilíbrio e pelo consenso, bem visíveis na gestão equilibrada que praticou, em termos orçamentais, não favorecendo nenhuma das unidades orgânicas constituintes do IPBES. Sei de exemplos disso a criação da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, ESTIC, para onde transitou o curso de gestão que estava até então na Escola Agrária, a construção do edifício da Escola Superior de Educação, a adjudicação das empreitadas para a construção dos edifícios da Escola de Enfermagem e da Escola Superior Agrária, que funcionaram em instalações provisórias. O professor Covas Lima foi um homem com quem tive a oportunidade de privar, com quem me aconselhei e de quem eu ouvia com respeito, que sempre me mereceu as suas sugestões. Por isso, e posso dizê-lo com propriedade, não é fácil para mim falar que sinto falta quando cruzo ruas e espaços desta escola. Ao me deixar, o professor Covas Lima, lembrando apenas as suas qualidades académicas, governamentais e de liderança, é demasiado redutor. Porque o homem que partilhou o seu saber com todos nós, fez também na guerra do ultramar, na atividade política que defendia e em que participou, sempre na forma discreta, o caracterizava, assim como nas leituras que dedicou desde sempre. Falava da guerra do ultramar, onde serviu como água
no rosto de quem teve de tomar decisões dolorosas. E quem o ouviu contar estas histórias concordará comigo. Estou a crer que esta sua passagem na vida fez dele um homem melhor, mas também mais metido consigo. Na política, para além das funções governamentais, foi mandatário de Mário Soares. Assumiu as suas responsabilidades, deu a cara e defendeu os princípios em que acreditava com a cara que todos os políticos. O professor Covas Lima foi não só por estas, mas também por ser leal no cumprimento do seu dever, por lhe serem reconhecidas elevadas qualidades humanas, agraciado com diversas distinções. O professor Covas Lima foi agraciado com 3 louvores. Um, publicado na Ordem dos Serviços do Regimento de Artilharia Antiaérea Fixa. Outro, que lhe foi concedido pelo Presidente da Comissão Instrutora Uribe Beja, professor Montalvão Marques, e publicado em Diário da República. E em 2001, com a Medalha de Mérito Municipal de Beja, grau prata. O professor Covas Lima possuía também uma cultura geral vasta, fez dele um homem envolvido com a sociedade em que se movimentava e capaz de apoiar as suas diversas manifestações culturais. Neste contexto, participou, no período de 83 a 86, a convite da Confederação dos Agricultores de Portugal, do Conselho Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho, no Grupo de Trabalho de Situação, Formação e Ensino e na Comissão Interministerial do Emprego. Foi delegado do país à Food and Agriculture Organization of United Nations, FAO, no estabelecimento de convenções fitossanitárias e como vice-presidente na reunião da nova ordem económica à Organização Europeia Mediterrânea por la Proteção de Plantas. Foi membro da Ordem dos Engenheiros, da Associação Portuguesa de Economia Agrária e da Sociedade Portuguesa de Fitopatologia. Ao longo da sua vida, o professor Covas Lima procurou conhecimento do bem da ciência que praticava e investigava e da literatura que consumia, como é o caso do romance do filósofo, escritor, semiólogo e linguista italiano Umberto Eco, publicado em 88, O Pelo de Foucault, um dos seus livros de cabeceira, e que ele muito referia nas suas conversas, daquilo que ia bebendo nesse livro. A partir de hoje, o nome do professor Covas Lima fica na história desta casa. Fica da Escola Superior Académica de Beja e num dos seus espaços. Uma homenagem singela para a grandeza do homem que foi, mas ao mesmo tempo simples, como certamente gostaria que fosse. Os homens perpetuam-se, igualmente nas lembranças dos que consigo privam. E por isso, pedi alguns depoimentos para nos ajudar a todos a recordar o professor Covas Lima e passo a ler tal como foram entregues. Um dos depoimentos que eu pedi foi o Eixa Canado, pessoa que muito privou com ele, como todos sabem, e que me escreveu isto. Tenho o texto, por acaso o Eixa Canado mandou-me 2, um deles focava muito sobre aquilo, queria o personagem do professor Covas Lima. Eu escolhi esta parte que me parece que ajuda ou exemplifica aquilo que nós dissemos acerca do professor. Ele diz isto: recordo com solidariedade as inúmeras conversas que tivemos, mas destaco aquela que, quando eu era assistente das disciplinas de microbiologia do curso de bacharelato em produção agrícola da Escola Superior Agrária de Beja, em que o professor Covas Lima me mandou chamar ao seu gabinete na presença de Dona Leonor e me confidenciou: Canada, veio o regadio de Alquerque, que vai proporcionar enormes condições de rega e o aparecimento de grandes áreas regadas, com produções que têm de ser beneficiadas ou transformadas, pelo que se torna indispensável que a Escola Superior Agrária proporcione uma formação na área da indústria alimentar. E acrescentou: consegui estudar uma proposta de um curso para submeter ao Ministério por ter experiência de trabalho nas fábricas. Com os colegas e com o apoio do professor Covas Lima, elaborámos um projeto. Recordo que isto, estamos a falar numa coisa que foi há cerca de 26 anos. Nós estamos a falar do regadio de Alquerque, estamos a falar em agricultura e foi há 26 anos esta conversa, por aí próximo. Com os colegas e com o apoio do professor Covas Lima, elaborámos um projeto de portaria permitindo a aprovação em 1989 do curso de bacharelato em Tecnologia das Indústrias Agroalimentares, TIAS. Depois remodelado e passando a designar-se por Engenharia Técnica Agroindustrial, a TAI, eram cursos com 3 anos de duração, que deram origem à licenciatura de ATAC em Engenharia Alimentar e mais tarde à licenciatura em Engenharia Alimentar e ao mestrado em Engenharia Alimentar. Cursos
devido à sua elevada qualidade dos docentes envolvidos e das instituições de equipamento afetos ao estudo, foram facilmente acreditados na 13ES, Agência Avaliação e Acreditação do Ensino. Recordo também que o professor Covas Lima prestou um contributo decisivo na formação de docentes e alunos destes cursos, quando em 1992 impulsionou a constituição do CETAG, o Centro de Agroindústria da Unasul, em parte dos equipamentos que existem, que eu conheci aqui na escola, que existem aí, pelo menos aqueles que eu estou mais perto, estou na parte da produção agrícola, ainda são os mesmos que vieram com o Unasul, que tinha como objetivo prestar apoio técnico às indústrias agroalimentares do sul do país e que permitiu equipar uma planta piloto e instalar nos diversos laboratórios de equipamentos indispensáveis para a formação dos estudantes e para trabalhos de apoio à comunidade, que tenha permitido a colaboração dos docentes e alunos com a comunidade em ambiente de trabalho, com entidades nacionais e internacionais na elaboração de projetos de investigação e desenvolvimento experimental e em estágios de alunos e que decoram desde os experimentos que o professor Covas Lima nos transmitiu. Um outro que foi velho, que eu pedi, foi o G. Carlos Rocha Pereira, e que escreveu o seguinte: a sua capacidade de trabalho era invulgar. Quem trabalhava de perto com ele tinha de alargar a passada para o acompanhar. Era um estratega e um homem de horizontes muito largos. O professor José Covas Lima tocou-nos a todos, uns mais, outros menos, mas a marca por ele deixada na ESAB jamais será esquecida, qualquer que seja a história feita mais tarde por alguém. A existência da ESAB ainda é curta, mas o nome do professor José Covas Lima terá sempre um lugar de grande destaque. Sabeis porquê? Porque ele é maior e muito melhor do que todos nós. Um outro depoimento que eu pedi foi o professor Pedro Rui, que nessa altura foi diretor-geral e foi secretário de Estado, enquanto ele teve como presidente da escola e depois como presidente do Politécnico, e que escreveu o seguinte: conheci o José Covas Lima quando éramos colegas na universidade, embora existissem contactos profissionais entre as nossas famílias na área da medicina em tempos anteriores. Ainda que o Zé fosse mais velho, eu caloiro e ele finalista, ainda que houvesse um certo distanciamento entre nós, era já visível a sua simplicidade e a permanente disponibilidade para ajudar os mais jovens. Foi, contudo, quando eu ocupava o lugar de diretor-geral e mais tarde como secretário de Estado do Ensino Superior e o professor José Covas Lima era presidente do Instituto Politécnico de Beja, que tivemos a oportunidade de trabalhar em conjunto na gestão do ensino superior. Eu recordo a dinâmica que procurou implementar ao desenvolvimento do Instituto Politécnico de Beja, onde substituiu um forte espírito de liderança e capacidade de diálogo numa posição proativa permanente, consciente que poderia representar o ensino superior pelo desenvolvimento da sua região e a sua experiência noutros ambientes de trabalho que permitiram interpretar fielmente o verdadeiro espírito que deveria assumir o ensino politécnico. Bem-aja, José, esta singela homenagem bem mereces. Pedro Luís. Termino estas breves palavras, e digo breves, porque muito mais haveria a dizer de um homem como o professor Covas Lima, frisando que é importante que a memória não se perca e, por isso mesmo, devemos fazer deste o primeiro de muitos momentos de lembrança de quem ficará para sempre entre nós. Até sempre, patrões. Muito obrigada. Depois destes depoimentos, destas palavras do engenheiro Parrara, muito pouco tenho a acrescentar. Não preparei um discurso, mas também não posso deixar passar este momento sem também transmitir alguns dos meus sentimentos em relação ao professor. O professor era uma visão, o professor era um homem, como já foi aqui dito, com uma visão de futuro fantástica. Para além do recado do Alqueva, ele já previa todas as consequências e todas as dinâmicas decorrentes no processo de Bolonha. E ele previa e estimulava-nos a trabalhar nesse sentido. Era um homem que nos propunha constantemente desafios. Portanto, trabalhar com ele foi de um enriquecimento fantástico e que não há palavras que possam descrever. Esta é uma homenagem, como foi dito, uma homenagem singela e simples. E até, se calhar, contrária àquilo que o professor gostaria, porque ele nunca quis, todos sabem, tentámos várias vezes, depois da reforma dele, fazer-lhe uma homenagem e ele nunca aceitou. Mas achamos que
nós temos que olhar para o futuro. É no futuro, é no presente, é no futuro que está o nosso caminho. Mas aquilo que escolhemos para o futuro é uma consequência do nosso passado. E o professor é uma pedra fundamental na história da Escola Superior Agrária. É um exemplo para todos nós, julgo que estou a falar em nome de todos os colegas. E é fundamental que os alunos que passam por aqui, os que cá estão, que não o conheceram, aqueles que virão nos anos mais próximos, tenham um local onde seja referida a memória do professor. Porque ele é um exemplo e foi uma pessoa fantástica. Pessoalmente, eu entrei na Escola Superior Agrária de Beja em 87, portanto já lá vão muitos anos. Trabalhei diretamente com o professor porque vim para uma área que era a área dele, a proteção das plantas e a fitofarmacologia. Foi com ele que eu aprendi tudo o que sei. E se não aprendi mais, a culpa foi única e exclusivamente minha, porque não soube recolher os ensinamentos que ele tinha para dar. Foi ele que estimulou, que me animou, que me incentivou a fazer o mestrado, a fazer o doutoramento. E relembro aqui que, quando fui para o doutoramento, foi inclusivamente com o sacrifício dele próprio, porque foi ele que assegurou grande parte das minhas aulas, quando a saúde também já não ajudava muito. Portanto, para mim, o professor Covas Lima foi um chefe fantástico. Foi um professor fantástico, um colega inexcedível, mas foi sobretudo um mestre. Porque aquilo que eu sou, enquanto pessoa e enquanto docente, sem dúvida que ele deu. Portanto, para mim é muito importante marcarmos este momento. Julgo que estamos todos um bocadinho emocionados, porque ele faz-nos muita falta. Os momentos difíceis que temos passado, iremos passar. Ele era uma pessoa que tinha sempre um ânimo e encontrava sempre uma solução e estimulava-nos sempre, nunca nos deixava de existir. Portanto, eles continuam a fazer-nos imensa falta. Quero agradecer ao Sr. Presidente, ao Engenheiro Parreira e ao professor Covas Lima, por todo o bem que nos fez a todos nós. Muito obrigada. Desculpem lá. Excelentíssimo Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Excelentíssima Sra. Diretora da Escola Superior Agrária de Beja, Excelentíssimo Sr. Engenheiro Parreira, Excelentíssimas Senhoras e Senhores, em primeiro lugar queria agradecer o convite que me foi dirigido para estar hoje aqui. É com muita alegria e orgulho que o faço. Quero agradecer esta homenagem prestada ao meu tio, que eu o conhecia bem, como já foi dito. Sabia que ele era, na sua essência, um homem simples. Mas tenho a certeza que ele ficaria muito feliz e orgulhoso por ver o seu nome ligado à Escola Superior Agrária de Beja. Uma escola que ele considerava uma segunda casa e onde tinha grandes e verdadeiros amigos, os quais, apesar da doença, acreditem que ele nunca esqueceu. Muito obrigada pelas suas palavras, professor Dr. Vito Carioca, professora Dr. Margarida Pereira, engenheiro Parreira. Obrigado do fundo do coração. Queria também agradecer aqui à doutora Paula Nozes, que já não a vejo. Queria agradecer aqui por todo o trabalho que teve e por toda a amizade que sei que sempre dedicou ao meu tio. Obrigada a todos. Também estou um pouco emocionado, não é? Eu gostava muito do professor Covas Lima. Há muitas coisas que vocês não sabem que se passaram comigo com o professor Covas Lima. Fui para Sevilha e fui para Madrid também com a autorização dele, estudar semanas. Ele foi o meu mecenas muito tempo e quando terminei o mestrado ele foi comigo a Lisboa. São coisas que eu nunca disse a ninguém. Dizer-lhes que é uma honra para mim muito. Quando eu cheguei à Escola Superior de Educação, em 1983, com uma coisa que se chamava orientador pedagógico, e eu ouvia falar, aqueles ali do outro lado, os da Agrária, aquelas coisas, é verdade. E depois conheci o professor e conheci, como lhes disse, o Carvalho da Silva e hoje, no dia em que saí do presidente e voltar ao meu lugar, não sei qual é, tive muito gosto, muito orgulho de entrar em conhecer os meus colegas da Escola Superior Agrária.
sério. E sabem, com muitos ou com quase todos, a minha relação é excelente. A minha origem é da Escola Superior de Educação, mas eu sou do Politécnico. Mas adorei estes 6 anos que sou como presidente do Instituto e tem sido muito poucas vezes tem havido divergências entre eu, a Margarida, a Silvina, a Tanita, a Mariana Regato, o Regato e todos esses que conheço, todos, eu fui-me habituando, no Nuno, fui-me habituando a conhecê-los todos muito bem. Obrigado por me dar essa oportunidade, colegas da Escola Superior de funcionários, e a Ana também, e todos. Muito obrigado por estar aqui hoje. E tudo o que precisarem deste Presidente, depois do vosso colega, Vitor Carioca, contem sempre. Muito obrigado a todos. Muito obrigada.